número 4 do regimento dos inquéritos, dos regimes jurídicos dos inquéritos parlamentares diz o seguinte: a substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião em que ocorrer. O que significa que, e depois nele participando os membros suplentes como membros de pleno direito e podendo assistir às restantes reuniões sem direito ao uso da palavra e sem direito de voto, pelo que lhe perguntei se estaria como assistente. O que significa que eu teria que dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, o que o faria com todo o gosto, porque assim estaria a cumprir a lei. De qualquer forma, dou-lhe a possibilidade de dizer o que tem para dizer, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento, mas não tenho a mesma interpretação. Primeiro porque, e passo a citar o ponto 4 que o Sr. Presidente referiu, a substituição prevista no número anterior, o número anterior fala na substituição dos deputados, vigora pelo período correspondente a cada reunião em que ocorrer. Nela participando os membros suplentes como membros de pleno direito. Ou seja, o deputado André Ventura foi, em minha substituição, membro de pleno direito. E, não diz, mas, e podendo assistir o membro suplente às restantes reuniões sem direito ao uso de palavra e sem direito a voto. Ou seja, se o Sr. Deputado André Ventura viesse para aqui e se sentasse ao meu lado, não tinha direito à palavra, não tinha direito a voto e era eu, como deputado efetivo da Comissão, a usar da palavra. Portanto, Sr. Presidente, isso é uma questão de interpretação de português e, se assim não fosse, ontem, que também foi uma reunião como hoje, eu não podia usar da palavra na segunda audição, porque são coisas distintas. Uma reunião, duas audições. Uma reunião, por acaso, só é uma audição, mas podiam ser duas ou três. Portanto, Sr. Presidente, eu estou no meu direito de uso da palavra. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que, efetivamente, tenho que lhe dar razão na questão que me refere relativamente ao dia de ontem. Mas o facto de termos extravasado a lei no dia de ontem não significa que continuemos a ultrapassar a lei no dia de hoje e, subsequentemente, se assim continuar a ocorrer. Isto é, temos que tentar regularizar dentro daquilo que é possível a lei. De qualquer das formas, eu vou dando a palavra a quem eventualmente quiser intervir sobre esta matéria, porque pode haver outras interpretações também, e eu assumo que possa haver outras interpretações, mas, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a dizer, a não ser que eu não consiga interpretar português, não sou jurista, mas aqui também não é uma questão que seja necessário ser jurista. Isto é uma questão de interpretação de português. Eu vou ler calmamente para que o Sr. Presidente tente perceber onde é que eu quero chegar. A substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião que ocorrer. Nela, participando os membros suplentes, no caso o deputado André Ventura, como membros de pleno direito e podendo assistir às restantes reuniões sem direito ao uso da palavra e sem direito de voto. O que é que isto quer dizer em bom português? O deputado André Ventura, quando eu não cá estou, substitui-me, tem direito à palavra, tem direito ao voto. Quando eu cá estou, enquanto suplente, perde o direito à palavra e perde o direito ao voto. Sr. Presidente, isto é uma questão de português. E eu acho que ainda sei ler português. Corrija-me se estiver enganado. Mas aqui está claro e inequívoco. A substituição prevista e vigora pelo período correspondente à reunião. Ou seja, não transporta para reuniões seguintes. Correspondente à reunião em que ocorrer. Mas, perdoe-me só para lhe... Ou seja, na minha ausência. Sim, quando eu cá estou, o Sr. Deputado André Ventura, enquanto deputado suplente, perde a faculdade de poder participar e de votar. Quando eu cá estou. Sinceramente, não é essa a minha interpretação, como já percebeu, mas eventualmente, Sr. Deputado
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão filosófica muito interessante, quem é que substitui o substituto, mas não é para isso que nós estamos aqui hoje. E por isso, o Chega não pode pedir uma lei à medida, ela existe, está estabelecida, não foi alterada já há mais de 10 anos. A lei estabelece que a substituição é para preservar a presença de um grupo parlamentar que só tem uma pessoa ou determinado deputado nos trabalhos da Comissão de Inquérito, não é para garantir uma rotatividade em cada reunião dentro dessa matéria. Porquê? Porque esta é uma Comissão de Inquérito parlamentar, para salvaguardar a capacidade de inquirição, para um deputado fazer uma inquirição do início até ao fim e para garantir com essa estabilidade que os próprios direitos de quem está a ser inquirido são respeitados. Se o Chega quer uma lei à medida, terá de a propor e de a aplicar. Esta não é a lei que permite ao Chega fazer esta aldrabice. O Sr. Deputado André Ventura terá que regressar aos trabalhos da Comissão se quiser intervir, senão não pode alterar a lei previamente existente. Da nossa parte, nós não aceitamos exceções à lei, a lei existe, deve ser cumprida. Já dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Só aqui uma questão que é, no número 3 e no número 4, quando a substituição opera para toda a reunião. É o que diz o número 4, que quando a substituição se opera para toda a reunião, e esta é uma reunião única de audição ao Ministério das Infraestruturas. E, portanto, interpreto que, sendo para toda a reunião, se devia manter o procedimento de o membro que iniciou a audição, que foi o Sr. Deputado André Ventura, deveria, durante toda a reunião, manter a audição. Mas admito outras interpretações, como é óbvio, falou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique registado, eu não aceito, não tolero e não posso admitir que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares utilize o termo aldrabice. E eu acho que o Sr. Presidente, enquanto autoridade máxima nesta sala, deve advertir o Sr. Deputado que isto é uma conduta imprópria. Imprópria. É que não estamos a utilizar linguagem de recreio de escola. Estamos numa sala de uma comissão de inquérito e este tipo de comentários o Sr. Deputado pode tê-lo dentro do próprio grupo parlamentar. Dirigir-se a nós nestes moldes, Sr. Presidente, eu não aceito e peço a sua intervenção imediata. Alterar a lei. Nunca o Chega quis alterar a lei, o Chega rege-se pelo que está na lei. Agora, também há que saber interpretar a lei. E nós, não querendo alterar uma lei, não podemos ser obtusos a olhar para essa lei. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a imprimir crítica à nossa interpretação da lei. E o Sr. Presidente diz que o ponto 4 fala durante toda a reunião, o Sr. Presidente vai-me desculpar, a não ser que eu tenha o regime jurídico dos inquéritos parlamentares completamente obsoleto, e eu não encontro a expressão toda a reunião. Não está, o que eu vejo é a substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião. Não diz em toda. Não diz em toda. Sr. Presidente, senão, vamos lá ver uma coisa. Vamos deixar falar o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Eu devo ter um nariz vermelho, estou-se aqui a rir à farta, não é? Ou então não me faço entender. Sr. Presidente, clara e objetivamente, isto é um cenário possível. Um deputado que está a cumprir o seu papel nesta comissão tem um problema momentâneo, físico, de saúde, o que quer que seja. Para aquele grupo parlamentar a audição acaba porque não pode ser substituído. É isso? Sim, pressuposto de acordo com a lei. Sim. Não, Sr. Presidente. De acordo com a lei, sim. Lá está. É um caso omisso na lei. E há vários. E há vários. Mas aí, permita-me uma coisa. Está a ver, nós estamos a reportar-nos àquilo que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e não ao regime geral da Assembleia da República. O que significa que essa interpretação que está a fazer é passível de ser feita, mas que tem que reportar para aquilo que é o regime geral da Assembleia da República e não para um regime de inquérito parlamentar, que é aquele a que nos estamos agora a reportar. Relativamente à sua interpretação a cada ou toda a reunião, aceita eventualmente, e a lei muitas vezes até é dúbia
nestas interpretações, e por isso é que eu pedi também para mais senhores deputados se pronunciarem, e em último recurso, obviamente, eu penso que poderemos pôr a votação ao plenário esta questão. De qualquer maneira, gostaria, ainda antes disso, gostaria de ouvir outros senhores deputados que já puseram o dedo no ar, nomeadamente o senhor deputado Bruno Aragão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que não está na nossa disposição alterar o Tem que falar mais alto, Sr. Deputado, se não se ouve. Peço desculpa. Estava só a dizer que não está sequer na nossa disposição alterar o regime jurídico. Sr. Deputado, vai-me desculpar. Tem que dirigir-se para o microfone, senão não se ouve. Peço desculpa porque estava virado para o lado da inquirição. Estava a dizer que não está sequer na nossa disposição alterar o regime jurídico. Temos que o cumprir e, portanto, a leitura que o Sr. Presidente faz é a leitura corretíssima e é essa leitura que temos que aplicar. Portanto, não tenho mais nada a dizer, só isso. Muito bem, muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Dias, faz favor. Sr. Presidente, a lei está escrita em português claro, não nos oferece nenhuma dúvida aquilo que foi a observação do Sr. Presidente. Julgo até que eu me recordo será a primeira vez que é posta em causa ou posta em dúvida a aplicação deste princípio e desta norma. Nunca antes em nenhuma outra comissão de inquérito tal questão tinha surgido, surgiu agora, mas surgiu agora com uma observação que o Sr. Presidente também reconheceu, digamos assim, que foi, pelos vistos, houve um lapso na situação de ontem, houve um procedimento que não foi correto. Eu por acaso pensava que na aplicação de uma interpretação em que uma audição funcionava como reunião, não houvesse problemas. Se há um problema, então, de facto, não podemos permitir que volte a acontecer. Eu não estava a contar com essa questão, estava a contar com a reunião de hoje. A partir do momento em que a questão é suscitada para a reunião de ontem, então temos que agir em conformidade, como o Sr. Presidente afirmou, e nós concordamos. O problema é que eu não posso extravasar a lei, não posso incumprir novamente a lei. O Sr. Presidente, mais do que uma vez, tem dito nas audições para explicações de perguntas que vai parar o tempo. Uma coisa é parar o tempo, que é difícil. Fazer recuar o tempo é mais difícil. Portanto, nós não podemos voltar a ontem para evitar o erro. Agora, se a conclusão que daqui se extrai é que a situação de ontem é uma situação errada, então só nos resta não repetir o erro a partir do momento em que ele é identificado. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Paulo Rios também pediu a palavra. Eu, de qualquer das formas, relembro, e também aqui peço ajuda, e depois ainda vou passar ao deputado Filipe Melo, aos senhores dois vice-presidentes, relembro, o senhor deputado Paulo Rios, que é o primeiro vice-presidente, e o senhor deputado Filipe Melo, também vice-presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não pedi a palavra, mas se me dão, eu pego logo nela. Eu pensei que me tinha... Não, passa a assumir. Sr. Presidente, só para dizer que o PSD, ou nomeadamente o primeiro vice-presidente, revê-se a interpretação que o Sr. Presidente está a dar ao regimento e, portanto, resta ser consequente com isso. Perdão, ao regime jurídico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a insistir. Posso estar a fazer uma interpretação errada do que estou a ler no regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Se estiver a fazer uma interpretação errada, também eu próprio terei de assumir que ontem houve um erro da nossa parte, porque houve 2 deputados a participar na mesma reunião e terei de fazer meia culpa disso, naturalmente. No entanto, não posso deixar de registrar, aceitarei naturalmente a decisão do Sr. Presidente sem contestar, mas que fique registado em ata que, na nossa opinião e de uma análise cuidada, não nos parece todo taxativo que isto seja assim, e podemos estar aqui num caso de uma omissão da lei. Que fique registado também que nós pedimos logo na primeira intervenção e que ainda aguardo que o Sr. Presidente faça a devida correção, porque entendo também que é grave um deputado desta Comissão catalogar como aldrabice, e nós isso não aceitamos,
e que queremos alterar a lei, que também não é a nossa pretensão. Se vamos ser rigorosos, e nós aceitamos esse rigor, daí eu dizer que vou aceitar a deliberação do Sr. Presidente em relação a isto sem contestar, também exigimos o mesmo rigor, urbanidade e respeito, coisa que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não o teve. Muito obrigado. Muito bem. Em relação à advertência, eu diria o seguinte, diria que, enfim, toda a linguagem que ultrapassa aquilo que é a urbanidade com que deputados entre si e deputados em relação aos seus eleitores, e é esses que nós representamos, nos devemos referir, ficará com certeza essa advertência, mas interpretem esta advertência como uma advertência generalizada e para efeitos de futuro que se mantenha sempre essa urbanidade no tratamento entre pares, que é aquilo que se exige, evitando, eu sei que estamos num ambiente muitas vezes tenso, em que utilizamos linguagem que, enfim, não queremos e que depois, quando já está utilizada, às vezes já não conseguimos reverter. É a espécie humana, faz parte da espécie humana. De qualquer forma, fica essa advertência, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Presidente, apenas por dizer que, por respeito ao Sr. Presidente, aos senhores deputados e a quem nos está a acompanhar, e já agora também ao Sr. Ministro, acho que nós podemos prosseguir com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não esperava que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, apesar da advertência do Sr. Presidente, se retratasse. Não é normal no Bloco de Esquerda o retratamento, mas isso já estamos habituados. E depois lá está, a questão da linha do tempo que o Sr. Deputado Bruno Dias falava. O que é agora, nós podemos corrigir. O que já lá foi não pode ser corrigido. E o que não tem remédio, remediado está. E o Bloco de Esquerda já não tem remédio. Mas deixe-me dizer-lhe que, conhecendo eu o deputado Pedro Filipe Soares, como conheço, a forma como ele se expressou foi uma forma de se retratar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, relativamente à questão que nos trouxe, tendo compreendido tudo aquilo que os diferentes grupos parlamentares disseram, tudo aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo disse e compreendendo tudo aquilo que disse, e os restantes grupos parlamentares também, penso que não será necessário recorrermos à votação em plenário e que eu poderei assumir e assumirei o não transgredir a lei e, obviamente, daqui para a frente, ter a suficiente cautela, eu próprio também, e também faço, obviamente, a minha culpa por isso, e também aos serviços, como é óbvio, porque somos coadjuvados pelos serviços, para que de hoje em diante não se volte a repetir um episódio como este. Agora, o que não podemos fazer, como todos disseram e muito bem, é reiterar no incumprimento da lei. Isso, obviamente, eu não posso fazer, como todos os senhores deputados penso que compreenderam. Bom, muito obrigado. Então vamos dar a palavra ao